Aqui no canal eu fiz o review recentemente do Mac Mini M4, né? O novo desktop da Apple, nem pode falar tanto desktop porque o trem é muito pequenininho e que realmente impressiona pelo tamanho super compacto e poder de fogo. Sério, é incrível o que esse Mac é capaz de fazer, aliás, o que esse chip M4 é capaz de fazer com tão pouca energia. Só que o problema, como de todo produto Apple, é a falta de portas. E aí tinha que ficar usando uma dock USB, que era até maior que o Mac, ou até mesmo esses dongles USB-C, que são bem feios. Mas para isso, agora eu tenho a solução perfeita para vocês. A dock feita para o Mac Mini M4. Da marca Hagibis, a mesma marca, inclusive, que eu mostrei recentemente no canal, uma dock também perfeita para o seu MacBook ou até mesmo notebook com USB-C. Vou mostrar então para vocês. Tirando da caixa, já de cara fiquei impressionado com a qualidade de construção da dock. Faz jus ao nome da marca, que faz produtos de qualidade. Ela é quase toda de metal, com apenas a sua lateral de plástico. Ou seja, é um produto muito resistente e bem feito. Sabemos também que armazenamento de Mac é muito caro, né? Você vai comprar um Mac Mini M4, se aumentar um pouquinho o SSD, dobra o preço do produto. E uma das coisas mais legais que essa dock tem é um espaço, né, um slot para SSDs do tipo NVMe com velocidade de até 10 gigabits por segundo. E suportando, é claro, SSDs de até 8 teras. A velocidade não é lá das melhores, tá? Inclusive nos meus testes ficou um pouquinho abaixo dos 10 gigabits, mas assim, para o uso do dia a dia, transferir arquivos pesados, editar vídeo e por aí vai dar sem problema algum, beleza? A velocidade de gravação foi quase 1 GB por segundo, a de leitura foi pouco menos de 900 megabytes, tá? A vantagem é que fica algo dentro da dock, não fica nenhuma HD externa, né, SSD externo ligado no Mac Mini, né, plugado, e deixa o setup bem mais limpo, bem mais clean. Reconhece como um disco externo, tá? É como se fosse algum HD ou SSD ligado na USB. Mas, como vai estar na dock, para mim é armazenamento interno. De portas para a gente usar é tudo na parte da frente, né? Na frente da dock. Temos 3 USBs do tipo A, sendo duas 3.2 de 10 gigabits, uma 2.0, como também temos entradas para cartão microSD e também do tipo SD, ambas 4.0, ou seja, entradas bem rápidas mesmo. A USB do tipo A 2.0, eu vou ser sincero que usei só para ligar o donglezinho do mouse, porque é uma USB um pouco mais lenta e eu recomendo vocês fazerem isso. Agora, a USB 3.2 do tipo A são bem mais rápidas. E olha, para mim não senti falta de ter o USB tipo C nessa dock também, né, para você conectar às vezes um pendrive muito rápido, porque logo em cima, no Mac Mini, temos 2 entradas USB tipo C de alta velocidade, tá? Então não precisa disso. Atrás temos uma entrada USB tipo C para energizar a dock, já eu falo sobre isso, porque nem precisa, tá? Já eu falo disso. Uma saída HDMI 4K 60 Hz e ainda entrada USB-C para você ligar no seu Mac, tá? Inclusive vem com um mini cabinho USB-C para ficar bonitinho aí no seu setup e não ficar nenhum fio aparecendo, beleza? Olha, o que eu gostei é que eles pensaram em tudo e deixaram até o Mac um pouquinho levantado para você poder colocar o dedo atrás e apertar o botão dele. E como ele fica suspenso, isso também ajuda a entrar ar na parte de baixo, né? Porque o fan dele, o cooler, tem um intake na parte inferior do Mac, então isso ajuda até a deixar ele mais frio ainda. E por ser toda de metal, é uma dock bem rígida, então não vai ficar balançando o seu Mac caso você tenha que ligar um pendrive nas USB-C de cima, ou por acaso esbarre nele, não vai ficar balançando não. É uma dock bem rígida, que por ter até pezinhos emborrachados, fica bem presa na mesa. O único detalhe que um seguidor meu comentou e que eu resolvi fazer um teste é o seguinte, olha só que interessante. Se é uma dock de metal e a placa de Wi-Fi do Mac Mini ficar embaixo dele, quando a gente tira ele de cima da dock, esta daqui é a velocidade de download e upload, né? 500 MB de download e 107 de upload. Eu vou colocar ele em cima da dock. Vou mostrar para vocês. Coloquei ele em cima da dock. Vou iniciar
olha só o que acontece. Vai dar uma queda um pouquinho no download, galera. Eu já fiz alguns testes, deu 320. O upload ficou um pouquinho. Então, eu não senti problema, porque a internet aqui é muito boa. Mas dá sim um pouquinho de interferência por ser de metal. Interessante isso. Ah lá, o upload até subiu um pouco. Tá vendo? Mas é uma diferença que, assim, não importa. Eu prefiro ter essa dock bonitinha. E se você usar no cabo, você não vai ter esse problema, não. De resolução, podemos usar 4K até 60 Hz sem problema algum. O que é bem legal, 4K, uma resolução excelente para você editar vídeos, trabalhar, e 60 Hz para uso de escritório, perfeito. Só que aqui eu estou testando com o monitor da Gigabyte, que é 4K 120 Hz, né? Ele suporta até 4K 120 Hz no HDMI. E quando eu coloquei na HDMI da dock, ficamos limitados em 60 Hz até em Full HD. Ele só deixa eu subir a taxa de atualização quando eu coloco a resolução em HD. E aí fica ruim. Eu tenho que tirar do HDMI da dock e colocar na HDMI do Mac Mini mesmo, beleza? Isso foi um ponto negativo, porque colocando até em Full HD, só temos disponível 60 Hz. E olha, lembra que falei da outra entrada USB-C para energizar a dock? Tem até um escrito atrás, 5 volts, 2 amperes? Pois é, teoricamente seria para a gente suprir mais a dock de energia. Porém, nos meus testes aqui, eu não precisei disso. Eu conectei 2 HDs externos, que eram HDs de notebook, que consomem mais energia na dock. Passei coisa para o SSD interno e até testei a velocidade e assim, não senti nada de diferente. Quando a gente vê que uma dock ou um hub USB está faltando energia, quando a gente conecta alguma coisa, desconecta outra, tá? No meu caso, eu não tive problema, mas se você sentir faltando energia, você pode ligar outro cabinho USB-C atrás no próprio Mac Mini. Então você pode usar o Mac Mini para energizar a dock, beleza? Mas mais uma vez, eu não senti necessidade disso. Para mim, essa é a dock definitiva para o Mac Mini M4. Compacta, bonita, bem construída, cheia de recursos e não muito cara. Hoje você pode encontrá-la no AliExpress por cerca de R$300 sem a taxa do amor. E tem 2 versões. A opção mais completa, que adiciona apenas um HDMI para você ligar os 2 monitores, e a opção mais simples, que não possui HDMI. Gabriel, eu quero só usar um monitor, não penso em ligar outro monitor na HDMI da dock, posso comprar mais simples? Pode, você só vai perder essa conexão HDMI, beleza? Como sempre, eu vou deixar o link na descrição. Eu sou Gabriel de Pin, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu, fui!